Olá, olá, olá! Seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda. Eu, professora Roseli, informática, chegando aqui para batermos um papo sobre um recurso presente dentro do Microsoft Word, que é controlar alterações. É um assunto para a gente que a VUNESP, a FGV, a FCC e dentre outras bancas trazem para a gente no enunciado, né, no presente assunto dentro do edital, de modo direto ou de modo indireto, ou seja, a gente pode encontrar cravado no edital esse assunto, ou a gente pode encontrar indiretamente no nosso edital, e aí, claro, o reflexo é a pergunta dentro da nossa prova. Roseli, olha, coloquei aqui para vocês a tela do nosso Microsoft Word. Eu vou trabalhar com o Word 365, mas veja, essa é uma ferramenta que está presente para quaisquer versões do Microsoft Word, e nós vamos trabalhar dentro da guia revisão. Então, nós temos aqui a guia revisão. Na guia revisão, a gente tem um grupo chamado controle, e aqui nós temos controlar alterações. Então, é sobre esse assunto que a gente vai conversar. Alguns editais, por exemplo, edital do MP, Ministério Público aqui de São Paulo, que é um concurso feito pela FGV, agora em 2023, esse assunto ele está cravado no edital. Se a gente pegar outros editais, a gente não vê esse assunto cravado, mas a gente tem a estrutura do documento presente em todos os editais. Então, como essa linha é levada para as bancas, e nós temos aqui a ferramenta de inserir informação dentro de um documento, alterar, trabalhar com formatação do texto, e tudo isso é levado, caso o usuário pretende, gerar um controle de alterações. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre controlar alterações. Primeiro, o controlar alterações, ela é para nós, o controle, né, ele é para nós um recurso onde o usuário, vamos chamar o usuário autor do documento, ele construiu o seu documento. Então, eu vou colocar aqui para vocês como se fosse uma construção de um documento. Eu abri aqui um documento novo, eu estou aqui com o documento 1, e eu vou inserir um texto aqui. Então, como eu não tenho nada e eu não vou copiar e colar alguma coisa, nós vamos construir um texto automaticamente. Eu vou usar aqui com vocês a função range para a gente, que é uma função que permite criar, inserir, trazer para o ambiente Microsoft Word um texto automaticamente. Então, a função range, eu estou dentro do Word, eu vou colocar 3, que equivale a 3 parágrafos, vírgula, eu vou colocar 4 fases em cada parágrafo. Então, eu vou criar aqui com vocês um texto automaticamente. Então, eu já tenho um texto aqui, e eu já até estou dando para vocês aí uma linha para outra questão, né, que é trazer para o editor de texto um texto automaticamente. A função range faz isso. Muito bem, não é isso que a gente quer trabalhar, eu quero falar sobre controle de alterações. Então, vamos supor que nós temos aqui um documento. Até vou fazer com vocês um salvamento desse documento aqui. Eu vou salvar esse documento aqui, ó, o salvamento automático, vou ativar esse salvamento automático aqui na minha nuvem e vou colocar o controle de alterações. Então, estou salvando aqui, inclusive, em nuvem, né? Estou salvando usando o salvamento automático por meio do OneDrive. Então, eu vou chamar o arquivo aqui de controle de alterações. Estou fazendo junto com vocês, dentro todas as ações. Então, o arquivo meu, ele está salvo aqui. Então, estou gerando o salvamento automático. Muito bem, o meu arquivo está salvo, o controle de alterações. Muito bem. Agora, eu vou lá na guia revisão e vou ativar o controle de alterações. Então, nós vamos juntos, vou fazer o passo a passo e deixar todas as informações para vocês. Então, veja, ó, eu vou controlar alterações. A ideia de controlar alterações é você, o usuário, autor desse arquivo, compartilhar esse arquivo com outras pessoas.
Quando você compartilha esse documento com outras pessoas e que, porventura, essas pessoas vão ter a liberdade de alterar esse documento, alterar na liberdade de excluir, de inserir uma nova informação. Então, controlar é você, autor do documento, ativar essa ferramenta para acompanhar que outras pessoas estão fazendo nesse documento. Lembrar que aqui há um compartilhamento, você vai permitir que outras pessoas tenham a liberdade de alterar esse conteúdo. Isso acontece muito no ambiente corporativo. Às vezes nós vamos criar um contrato juntos, às vezes nós estamos criando, fazendo um trabalho junto, né? Vamos pensar aí no ambiente escolar, e essas informações elas são compartilhadas com outras pessoas, e em conjunto você vai dando as suas ideias, olha, eu acho melhor inserir isso, acho melhor excluir isso, acho que é legal fazer uma formatação diferente. Então, todas essas alterações, o usuário inicial, o autor do documento, ele vai ter essas informações quais foram as pessoas que fizeram X alteração. Então, é esse o objetivo. Então, eu vou controlar alterações, eu vou colocar para todas as pessoas, mas aqui esse arquivo meu não está compartilhado. Então, vai aparecer somente eu, Roseli, fazendo alteração. Mas se for só as suas ou para todos. Aqui também nós temos a liberdade de gerar para nós o proteger, controlar alterações. Então, você, autor do documento, protege que você vai acompanhar as alterações do documento. Outras pessoas não têm como barrar esse controle de alteração. Então, eu vou colocar para todas as pessoas, então eu já ativei o controle de alterações. A partir de agora, todas as alterações que forem feitas aqui no documento, que forem sendo executadas, elas vão ganhar uma marca. Então, também é elemento de prova. Quando você ativar o controlar alterações, aqui do lado nós vamos ter assim, o que eu quero que seja visualizado? Marcação simples, todas as marcações, sem marcação ou documento original. Então, essas ferramentas aqui, depois que você habilitou o controlar alterações, você vai poder acompanhar no seu documento. Olha, eu quero todas as marcações. Eu vou começar com todas as marcações. Depois eu vou mostrando para vocês o que vai acontecendo aqui ao longo das nossas alterações e que são depois questões levadas para a prova. Uma outra observação que eu também quero que você coloque aí nas suas anotações, que controlar alterações pode ser ativada por meio de tecla de atalho. Então, se a gente pressionar Ctrl, Shift, a letra E, nós vamos estar ativando o controle de alterações. Beleza? Então, informações básicas iniciais, nós já ativamos o controle de alterações para todas as pessoas e nós vamos trabalhar com todas as marcações. Fechou? Então, muito bem. Eu, usuário aqui, Roseli, vou selecionar o primeiro parágrafo e vou começar com uma primeira formatação, ou seja, uma primeira alteração no documento. Eu vou trabalhar com o alinhamento desse documento, eu vou justificar esse documento. Então, agora você já vai começar a observar algumas informações importantes. Então, eu, Roseli Prado, logada no meu editor de texto, já fiz a primeira alteração. Como nós marcamos ali, que era para gerar todas as marcações no documento, não foi isso que nós fizemos? Ó, na guia revisão, a gente vem em controle todas as marcações. A primeira alteração que eu fiz aqui foi justificar o nosso primeiro parágrafo. Então, vocês vão observar que aqui dentro do nosso documento, à nossa esquerda, ó, veja, já vai começar a aparecer, inclusive eu estou fazendo a marca aqui com a caneta e já vai ser mostrado também como alteração. Então, vocês vão perceber que já fez uma marca, uma linha vertical nesse primeiro parágrafo, que foi o parágrafo que nós já fizemos uma alteração. À direita, nós vamos ter uma linha de comentário. Então, veja, o usuário Roseli Prado, há alguns segundos, formatou o justificado. E aqui, como esse documento ele pode ser compartilhado com várias pessoas, e eu habilitei para todas as pessoas, para que o controle de alterações pudesse ser marcado no documento, à medida que outros usuários vão acessando, vai aparecendo o nome desses usuários. E outra observação, cada usuário nesse documento vai ser identificado por uma cor.
Então, aqui, veja, eu estou sendo marcada na cor vermelha. Então, se entra um outro usuário, ele vai ser identificado por uma outra cor. À medida que as alterações vão sendo feitas no documento, essas cores vão sendo mostradas, que vai ser uma linha de identificação daquele usuário. Então, cada usuário também aí vai ter uma cor diferente dentro desse controle de alterações. Eu vou fazer uma outra formatação. Eu vou vir aqui no nosso parágrafo 2. Então, eu vou trabalhar com o justificado. Eu vou mudar o tipo da fonte. Eu vou colocar aqui uma fonte diferente. Eu também vou fazer uma alteração da cor e também vou aumentar o tamanho da fonte. Então, o que nós temos aqui? Vocês vão sempre acompanhando que o parágrafo que sofrer a alteração, ele vai ser o que, marcado para a gente. Então, vou ter essa linha vertical à nossa esquerda. E como eu estou fazendo uma alteração relacionada à formatação, a formatação ele vai trazer para nós em linha de comentário à nossa direita, dizendo quais foram as alterações em relação a essa formatação. Então, por exemplo, eu formatei a fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte. Então, tudo isso é para nós um controle, né? As marcações do controle de alteração. Agora, nesse terceiro parágrafo, eu vou começar a fazer alteração não em relação à formatação, e sim à inserção e à exclusão. Então, eu vou selecionar esse último parágrafo, essa última frase dentro do parágrafo, e eu vou apagar essa frase. Eu vou pressionar aqui um delete, eu vou apagar essa frase. Então, quando eu apagar essa frase, veja, eu não tive comentário, porque o comentário é mediante a formatação. O que aconteceu aqui agora é que eu excluí uma frase. Como eu excluí uma frase, houve aqui uma mudança nesse parágrafo, houve uma alteração. A alteração também é marcada por essa barra vertical aqui à esquerda, que nesse ponto teve alteração. Quando fica para nós taxado, que é o que nós temos aqui, a cor vermelha está para o meu usuário. Se fosse um segundo, um terceiro, um quarto usuário mexendo nesse documento, cada usuário vai ter uma cor diferente. Então, esse taxado vai simbolizar que o nosso texto ele foi excluído desse documento. Então, esse texto, essa frase aqui, ela foi excluída. Então, essa é uma observação e logo questão de prova. Uma segunda informação. Economize tempo no Word. Então, eu vou apagar a palavra, o termo no Word e eu vou escrever economize tempo no editor de texto da Microsoft. Eu vou escrever assim para vocês visualizarem. Economize tempo no editor de texto da Microsoft. Veja o que aconteceu aqui. Aqui, para nós vamos ter o itálico para aquilo que foi o taxado para aquilo que foi excluído. Então, nós temos aqui o taxado para o texto que foi o que para nós excluído. Então, a marca do taxado é o texto excluído. E nós tivemos, veja, o sublinhado inserido para o texto que foi incluído nesse documento. Então, o taxado representa o excluído e o sublinhado representa o texto inserido. Então, essa parte aqui, no Word, eu excluí. E no editor de texto Microsoft, eu inseri. Então, marcou cor vermelha, vai de acordo com a cor de cada usuário. O taxado representa excluído. O sublinhado representa inserido. Olha o que nós estamos falando. Então, o sublinhado, ele vai representar o elemento que foi o quê? Inserido.
Tá claro? Então, a gente vai conversando e organizando essas ideias. A marcação por meio do comentário diz respeito à formatação. A inserção vem sublinhado para nós e com uma cor diferente, e a exclusão vem taxada e também com uma cor diferente. Lembrar que aqui o vermelho não foi eu que excluí, foi a Microsoft que determinou, e se você for um outro usuário dentro desse documento, você pode ter uma cor azul, uma cor verde, uma cor lilás, uma cor amarela, e assim sucessivamente, depende da quantidade de usuários que tem nesse documento. Então, essas são as marcações que eu quero que vocês visualizem. Essa linha para nós posicionada à esquerda, a linha vertical, que vai representar os parágrafos que tiveram alteração. Se for uma alteração em decorrência da formatação, vai acontecer por meio de comentário à direita, também posicionando quem foi o usuário que fez. E se foi uma alteração mediante a inserção ou a exclusão vem taxado e a inserção vem sublinhado para nós. E representa aí as cores diferentes para a gente. Muito bem. Voltando aqui na guia revisão para a gente, dentro de controle, veja que eu deixei anotado todas as marcações. Se você receber na prova marcação simples, eu vou clicar para você visualizar. Se eu clicar em marcação simples, nós não vamos ter os comentários que são visualizados à direita, nós não vamos ter, eu vou descer aqui no nosso documento, nós não vamos ter as marcas, que são o taxado e o sublinhado, para a exclusão e para a inserção. O que nós vamos ter, se você tiver com a marcação simples ativada, é uma linha vertical à esquerda do nosso documento, só que agora ela aparece na cor vermelha. Se eu voltar aqui com vocês na todas as marcações, essa linha na vertical, ela é cinza, é uma linha mais clarinha. Se eu deixar para vocês somente para nós as marcações simples, não vamos visualizar os comentários em relação ao usuário que fez aquela alteração com a formatação, não vamos visualizar o que foi excluído, porque não fica marcado para a gente, e não vamos visualizar o que foi inserido. E à esquerda, a gente fica com essa barra vertical, mais vermelha, numa cor mais intensa, no caso, a cor vermelha, relacionado com o usuário que fez essa mudança. Se a gente voltar aqui em controle e mudar sem marcação, nós não vamos visualizar nada. Então, você não vai ter nem aquela barra vertical. Mas veja, a alteração está aqui. Eu alterei no editor de texto da Microsoft. A esse ponto foi feita a alteração. A formatação da fonte, o justificado. Então, se eu, usuário, ativar o sem marcação, eu vou visualizar o texto sem nenhuma marcação. Marcação simples, eu não vejo comentário, eu não vejo autor, eu não vejo onde houve as alterações. Todas as marcações, eu vejo todas as alterações relacionadas por meio de comentário, por meio de marcação dentro do texto, também a barra vertical na margem esquerda. A marcação simples, eu vou só visualizar quais foram os parágrafos que tiveram aquela formatação alterada, né, aquela inclusão no documento, por meio daquela barra vertical vermelha, sempre à esquerda. E agora nós temos o controle também, que é o original. Então, se eu clicar no original, o meu documento ele volta como ele estava no início de tudo. Agora, tem uma outra proposta, isso é o que a gente está falando sobre o controle. Nós temos um grupo que fica para nós logo depois de controle, que se chama alterações. Todas essas alterações que foram feitas no documento, você pode aceitar ou você pode rejeitar. Você pode aceitar algumas, ou você pode aceitar todas, ou você pode rejeitar todas. Se você aceitar todas, esse novo documento, ele permite tudo isso, ele é um novo documento. Aí você vai precisar de novo ativar controlar alterações para fazer a sua nova alteração e ser marcado essas novas alterações. Então, veja, controle de alteração e alterações. São dois grupos que acabam sendo levados para as provas.
Eu vou voltar aqui e vou deixar para vocês todas as marcações que nós fizemos aqui. Se eu venho aqui e peço para aceitar todas as alterações, o meu documento ele passa a ser aceito dessa forma. Então, eu vou clicar, ó, todas as alterações. Agora, o meu documento é esse documento aqui. Então, ele já está pronto, todas as alterações que eu fiz. Claro que essas que eu escrevi aqui foi inserção minha. Então, a gente teria somente os documentos, tá certo? Então, eu teria aqui somente os textos que foi colocado. Essas marcações foi eu que fiz com a caneta, né? Então, vocês vão desconsiderar, tá claro? E a partir de agora, se eu precisar fazer mais inserção aqui, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que partir para, de novo, a habilitação do controlar alterações para todas as pessoas ou as minhas e começar a fazer toda a marcação de novo. Tá certo? Então, para gerar essa proposta para vocês e deixar isso organizado aí nos estudos de vocês. Primeiro, controlar alterações, guia revisão. Tecla de atalho, Ctrl Shift, mais a letra I. Depois, quais são as marcações que eu posso deixar? Todas as marcações, marcações simples, sem marcação e original. De acordo com as alterações, os controles de alterações, o que nós podemos ter? Nós podemos ter a alteração por meio de formatação, que é visualizado por meio de comentário. Nós podemos ter a inserção, que é marcado como sublinhado e também com uma cor diferente. E a exclusão, que é marcado como taxado também com uma cor diferente. A possibilidade de vários usuários fazendo alteração, o que vai acontecer? Esses usuários serão identificados, né, por sua conta de login e também por uma cor. À medida que essa cor ela é apresentada no documento, uma cor diferente, vai estar lidando, né, para o usuário, o dono desse documento, que aquela inclusão, que aquela exclusão, que aquela formatação foi feita por usuários diferentes. Lembrar da barra vertical, que é visualizada na margem esquerda. Se você tiver todas as marcações, essa barra ela fica cinza, bem clarinha, e ela vai determinar para a gente qual foi o local, qual foi o parágrafo que foi feita a alteração. Se você colocar marcação simples, o que vai acontecer na marcação simples? A gente não vai ver comentário, a gente não vai ver onde foi excluído, né, onde foi inserido, a gente vai ver o texto normal, e a barra vertical na nossa margem esquerda ficará em vermelha, marcando quais foram os parágrafos que foram recebidos as respectivas alterações. Ok? Lembrar que se eu colocar original, volta no documento anterior. Se eu colocar para nós, né, lembrar aqui das ferramentas que estão sendo mostradas, se eu ativar sem marcação, eu não vejo nada, nem a barra vertical à esquerda, e original é documento original. Fechou? Posso aceitar ou rejeitar as alterações. Então, isso é controle de alteração que os nossos editais trazem para as provas. Fechou? Isso é teoria, isso é conceito, isso é conteúdo para você estudar. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Tá bom? Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Vou compartilhar com você um arquivo onde eu selecionei algumas questões para a gente visualizar. Eu selecionei duas bancas aqui, a FGV e depois uma da VUNESP. Então, vamos lá para a gente deixar também esse estudo para vocês. Primeira coisa, eu selecionei aqui uma questão que foi cobrada na prova do MP do Rio de Janeiro, ó, Ministério Público do Rio. É uma questão de 2019, mas vale aí para as nossas provas hoje que estão acontecendo sem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Veja, olha, observe a seguir um trecho do documento que está sendo editado por Maria. Essa questão, a FGV falou da versão 2010, mas você pode colocar em uma outra versão que você desejar. 2013, 2019, 2021, 365, qualquer versão que você recebeu uma questão dessa, você vai ter exatamente o mesmo resultado. O trecho do documento digitado por Maria é esse daqui, ó. O maior time do mundo. Então, esse é o trecho. Aí, a FGV fala assim,
Nesse trecho, a Maria realizou as operações que seguem na ordem. Então, 0. Ativou, né? Pressionou o controlar alterações lá na guia revisão. Então, ela está ativando o controlar alterações. Então, veja, eu tenho um texto que é o maior time do mundo. E agora houve a ativação de controlar alterações. Beleza. Selecionou a palavra time e pressionou a tecla delete. Então, vamos lá. Vocês estudaram comigo agora. Se eu excluir uma palavra e eu ativar o controle de alterações, que por padrão está marcado todas as alterações, a palavra time, ela vai ser o que para nós? Excluída. Se a palavra time será excluída, então a palavra time ficará o que para nós no documento? Ficará com o taxado, que é para nós um efeito da fonte, quando a gente estuda efeito da fonte. Então, o taxado vai ser uma marca que aquela palavra foi excluída. Fechou? Continua. Aí, na sequência, a Maria, ela digitou a palavra herói. Então, a ação de digitar é inserir a palavra, o que para nós? A palavra herói, certo? Então, ela inseriu. A inserção, ela vem o que para nós? De modo sublinhado. A exclusão aparece taxado e a inserção aparece sublinhado. Vamos lembrar aqui que tanto o taxado como o sublinhado vai ser para nós apresentado com uma cor diferente. As bancas, normalmente, não colocam a prova colorida, então fica difícil a gente ver a cor diferente. Lembra que a cor vai ao encontro dos usuários que têm a permissão para fazer alterações nesse documento. Tem para nós algumas questões que ela é muito conceitual. E a gente vai encontrar, né, característica do controlar alterações. A palavra excluída aparecerá em taxado, a palavra inserida aparecerá sublinhado, e ambas situações vão ser apresentadas em cor diferente, que vai diferenciar um usuário do outro, que tem a permissão de gerar as alterações nesse documento. Então, isso a gente tem algumas questões que são conceituais. Fechou? Continuando para nós aqui a nossa leitura e já a resolução da questão. Depois dessa ação, ela selecionou a palavra maior e clicou no negrito, lá na guia página inicial. Essa ação de colocar negrito vai ser uma ação relacionada à formatação. Sobre a formatação, lá no documento, a gente vai ter essa informação por meio do o quê? Comentário, que fica para nós à direita da janela, certo? Lembra para nós? Então, a alteração em relação à formatação, a gente não tem no texto, a gente tem por meio de comentário, que fica posicionado à direita da nossa janela. Fechou? Depois ela fala para nós, clicou no ícone desfazer a digitação lá na barra de ferramenta de acesso rápido. A barra de ferramenta de acesso rápido, só para vocês visualizarem, é essa barra que fica para nós aqui na parte superior, na barra de título da nossa janela, onde eu posso habilitar, olha, o desfazer e eu posso habilitar o refazer. Então, essa barra de ferramenta de acesso rápido é essa barra que eu até vou deixar aqui, ó, como informação visual para vocês terem essa ideia. Então, se a banca fala para nós a barra de ferramenta de acesso rápido, nós estamos aqui, olha, a opção para nós, né, desfazer. Lembrar que desfazer digitação também pode ser executada por meio da tecla de atalho Ctrl Z. Fechou? Então, clicou no negrito e optou por desfazer a digitação. O desfazer a digitação vai estar vinculado com o negrito.
porque é o desfazer. Então, desfazer, a última ação, não necessariamente tem que ser a digitação. A última ação para nós pode ser quem? O negrito, tá certo? Então, o que nós vamos ter nesse documento? Realizada todas essas operações, o trecho exibido será qual? Então, olha o que nós temos aqui. Então, veja, primeiro, tinha a frase, o maior herói do mundo. Era isso o maior herói? Não, Roseli, era o maior time do mundo, onde a palavra time foi excluída. Então, quando foi excluída a palavra time, excluiu a palavra time, ela ficou taxada. Então, o time taxado para nós está aqui, nós vamos segurar a A. O time não está aqui, nós vamos eliminar a B. O time está taxado para nós, nós vamos segurar. O time está fora, o time está fora. Então, por meio do conceito que eu trabalhei com vocês, nós temos a alternativa A e nós temos a alternativa C. O time foi excluído, mas o herói foi o que para nós? Inserido. O que é excluído aparece em taxado e o que é inserido aparece em sublinhado. Só isso resolve a questão. O herói está sublinhado, o herói está sem sublinhado. A alternativa A se despede e a alternativa C é a nossa alternativa correta. Então, se a gente não tem aquela teoria, a gente não consegue resolver a questão. E sobre a questão do negrito, a palavra maior foi colocada em negrito. Foi desfeita a digitação. Então, a ação de desfazer a digitação, não necessariamente a digitação. Qualquer inserção nesse documento vai ser desfeita. Que o correto é falar desfazer ação, né? Mas nós temos aqui a proposta do comando apresentado aí, até foi colocado entre aspas, né, para nós desfazer a digitação, justamente para o candidato ser levado aí ao erro. Então, o desfazer foi desfeito negrito. Então, a palavra maior não ficou em negrito. Então, para nós, o maior time excluído, herói inserido do mundo. Fechou? Então, a alternativa C responde essa questão. Essa questão foi proposta pela FGV no MP do Rio, continua valendo para a gente aqui nas novas provas que a gente estará recebendo. Uma próxima questão que eu também vou fazer aqui com vocês, vou deixar aí conteúdo e questão para vocês estudarem esse assunto. Foi também proposta pela FGV em 2021. Ela também vai falar para nós sobre o Microsoft Word 2010, vou dizer para vocês aqui. É uma questão, mesmo a gente falando de versão 2010, válida para outras versões, tá certo? Então, a Roseli é uma versão antiga. Não é. Continua valendo aí para outras versões. Então, nós temos o controle de alteração disponível lá para nós na guia revisão. Atenção com guia, grupo, tudo isso também é outra proposta de prova. Agora, o que a banca quer, né? O que ela vai pedir para a gente aqui? No Microsoft Word, o controle de alterações disponível, como controlar alterações na guia revisão, destina-se a registrar e exibir. Então, veja, alternativa A, registra e exibe edições realizadas no estilo rápido? Não. Edições realizadas num documento? Sugestões sugeridas pelo corretor? Não. Termos inseridos ou deletados do dicionário de referência? Ou todos os arquivos que contêm versões na linha do tempo de um documento? O que nós temos aqui? Qual é a função de controlar a alteração? Quando você coloca o mouse sobre controlar alterações, ele fala assim para nós, ó, controlar todas as alterações feitas no documento. Isso é especialmente útil se o documento está quase concluído e você está trabalhando com outras pessoas na revisão ou fazendo comentários. Então, veja, o autor desse documento, ele permite que outros façam inserção nesse documento, correção, enfim, e a função é para nós e as edições realizadas no estilo rápido, as edições realizadas no documento, as sugestões sugeridas pelo corretor,
os termos inseridos ou deletados para nós no dicionário de referência, ou todos os arquivos que contêm versões na linha do tempo de um documento. O que você poria? Edições realizadas no documento? Boa, não é? Controlar alterações? Sim. Beleza? Dicionário de referência está fora. Todos os arquivos que contêm versões de linhas de tempo. Versão de linha de tempo, até uma questão legal, dá para a gente verificar as nossas versões quando a gente faz o salvamento automático, né? Que é o salvamento em nuvem. Aqui, por exemplo, olha, eu estou com esse arquivo aberto, ó, histórico de versões. Eu posso carregar aqui as alterações que eu fiz no decorrer do documento, e ele mostra as versões desse documento. Até vou mostrar para vocês aqui. Eu estou usando, né, em salvamento em nuvem, e aí ele mostra para a gente as versões desse documento. É uma sacada boa aí até para você. Ou seja, nós vamos estar aqui, as edições realizadas em um documento. As edições pode ser inserção, exclusão, formatação. Então, quem vai responder a nossa questão, a nossa alternativa B será a nossa alternativa correta. Beleza, né? E agora, para concluir, a gente vai fechar a nossa, vou chamar de aula, né? Trazendo aí para vocês controle de alterações. Uma questão da VUNESP. Essa questão também foi de 2021, e vocês vão perceber que é uma questão não de conceito, não é uma questão de execução, é uma questão de endereçamento, ou seja, onde estará a ferramenta, o recurso, controlar alterações. Vamos lá, então, para nós. A VUNESP cobrou essa questão para nós em Nova Odessa, e ela fala para nós, imagine um documento, esse documento criado no Word 2010, volta a falar para nós, é uma questão válida para outras versões, tá bom? Vou deixar registrado aqui. Eu estou trabalhando aqui com a versão 365, a gente consegue executar todas as ações, configuração padrão, e precisa ser enviado, ó, para uma equipe de trabalho, esse é o objetivo do controlar alterações, para que eles acrescentem seus comentários, sugestões de alteração. Antes de enviar o arquivo, o seu criador, aquilo que eu conversei com vocês, o autor desse documento, ele deve certificar de que os comentários e alterações sugeridas pelo grupo sejam facilmente o quê? Identificadas no retorno do arquivo, que é por isso que quando cada autor ele entra para nós para acessar esse documento, ele tem a respectiva permissão. Com isso, deve ser feito através de qual recurso? Então, é um enunciado, onde a VUNESP fala de qual recurso. Então, é um recurso que você tem que conhecer e saber onde está esse recurso. De novo, falou aqui da versão 2010, vale para qualquer versão. Assinale a alternativa correta. Então, a primeira coisa, esse recurso, ele está na guia revisão. Então, guia referências alternativa A se despede, guia referência alternativa B se despede, guia inserir alternativa D se despede, guia design alternativa E se despede, acabou a questão. Então, nós estamos lá na guia revisão, então nós temos controlar alterações e controlar alterações. Às vezes o candidato ele não entende muito bem porque duas vezes controlar alterações. Então, veja, a gente tem aqui, ó, eu até vou fazer um print aqui e vou mostrar para vocês. Quando a gente abre o nosso editor de texto, então nós vamos ter, olha, veja, a guia revisão. Então, ela falou da guia revisão. Aí nós vamos ter um grupo chamado para nós de controle, que está aqui. E aí nós temos, ó, controlar alterações, e aí está para nós o controlar alterações e controlar alterações. Então, seleciona controlar alterações e ativa controlar alterações. Então, o que nós temos aqui? A guia, o grupo e a ferramenta. E lembrar vocês, como a gente está falando de várias pessoas, né? Então, quando você vier aqui, ó, no controlar alterações, você ativa aqui, ó, para todas as pessoas. Lembrar que depois que tudo isso foi feito, o autor do documento, como menciona aqui para a gente, né? Vou voltar aqui no nosso documento, vou deixar isso registrado para vocês aqui, visualmente. Quando a gente volta aqui no enunciado da questão, ela fala para que o seu criador, né, o autor do documento, então nós estamos aqui
a nossa alternativa correta é a alternativa C, trabalhando para nós controle de alterações. Então, lembrar que aqui, essa terceira questão que eu estou fazendo com vocês, que foi da VUNESP, ela deu um enunciado, ela quer o nome do recurso. Então, o nome do recurso é controlar alterações. Guia revisão, referência está fora, guia revisão, grupo controle, ativa controlar alterações. Fechou? Muito bem, bacana, né? Então, dessas questões que eu deixei aqui para vocês, eu venho aqui agora e vou falar tchau para vocês. Controle de alterações, um conteúdo aí que a gente tem bastante nas provas. Vou pedir para vocês pegarem primeiro a primeira parte da aula, entende, pode abrir o seu Word, faz as suas notas, executa, digita o seu texto, ou faz um texto automático, brinca, ativa, né, para nós o controle de alterações, e vai observando tudo isso que eu disse para vocês. Pintou uma questão na sua prova sobre controlar alterações? Bingo! A questão é sua. E assim eu deixo o meu abraço. Fiquem bem, bons estudos, e a gente se encontra num próximo assunto, numa próxima questão, numa próxima dica. Tchau!